Historicamente, os times que entram na zona de rebaixamento nas últimas rodadas são os que caem. Frente, são os que ficam, né? São os que não conseguem sair. Porque o Atlético começa campeonato incrível. Não teve um ano que o Vasco caiu sendo líder? O Vasco foi líder. Se não me engano, tinha feito 4, 5 jogos de 4, 5 vitórias em sequência, foi líder, chegou lá no final do ano, não teve punch pra conseguir sair. E eu tenho medo disso do Atlético. Não, o Paraná não. Disputou a Libertadores no mesmo ano que caiu. Paraná, mas o Vasco foi, né? O Vasco recente. Os caras se jogando na piscina, comemorando. Isso, exatamente. Final do ano. Agora, o Atlético, ele tá nessa situação. Vasco do Ramon, né? Menezes. Isso, o Vasco Ramonismo, 2021, de repente. 21, se não me engano. Vasco caiu junto com o Coxa, 2020. Curitiba ganha lá com o gol do Hugo Moura e rebaixa o Vasco. O Atlético, assim, o Atlético tem 31 pontos, né? O Juventude, por exemplo, nessa rodada aí, ele conseguiu empatar fora com o Vasco, né? 1-1. Importante resultado. Com um pontinho. O Vitória empata em 2-2 com o Galo. O Bragantino empatou com o Palmeiras em casa. O Atlético agora tem 3 pontos para chegar no que está na frente dele, o Juventude, que é o 14º, e o Bragantino está ali em 13º também com 34 pontos. Mas o Atlético tem 1 ponto para o Fluminense, que é o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento, e 2 pontos para Vitória e Corinthians, né? E o Atlético vai ter nessa sequência de jogos aí, além do jogo com o Cruzeiro, confrontos diretos contra Fluminense, 2 vezes, contra o Corinthians e contra o Vitória. Mas calma, vamos pegar só os 2 próximos jogos. Que são Fluminense e Corinthians fora de Corinthians casa. Antes e Fluminense depois. Se o Atlético perder os 2 jogos, independente de qualquer resultado da rodada, o Atlético entra na zona de rebaixamento. E o Atlético teve uma sorte, entre aspas, né? Porque o Corinthians levou um golzinho bizarro, amassou o Internacional. O Corinthians mereceu vencer. Saindo da zona de rebaixamento, né? Tava saindo da zona de rebaixamento, empurrando o Fluminense. Foi uma sorte a mais. Só que hoje o torcedor do Atlético tem qual perspectiva para ir para São Paulo jogar contra o Corinthians? Pois é. É um Corinthians que se reforçou, é um Corinthians que vem reagindo, né? Que está na zona de rebaixamento, pior, assim, mas está tentando sair há bastante tempo, então existe um crescimento do Corinthians, né? O Corinthians hoje parece que não vai cair. O Corinthians está brigando pelo título da Copa do Brasil. E da Sul-Americana. Está na semifinal da Sul-Americana ainda. E tá ali no limbo do Brasileirão, mas, né, jogando um bom futebol. E o Corinthians tem feito ótimos jogos. Contra o Internacional fez um ótimo jogo. Merecia a vitória. Trouxe reforços, né? Ao contrário do Atlético. Né? Trouxe bons jogadores. O Corinthians acertou a questão salarial, que era algo que vinha. Então, assim, mudou de treinador, deu uma cara nova. O Corinthians, você consegue ver um norte. Você consegue ver que ele pavimentou um caminho. Você vê o Cuiabá. Consigo ver o Yuri Alberto num caminho melhor já. E ele já chegou a 20 gols no ano. O pessoal critica muito ele, mas ele tem 20 gols no ano. Vai marcando. Exatamente. Perde uns, vai marcando e vai fazendo. Você acha que se o Atlético perde ou não volta a vencer nesses 2 próximos jogos, é capaz do Lúcio cair? Vai sobrar mais. Mas do jeito que é o planejamento do Atlético? Assim, até eu ia perguntar isso para vocês aqui, falando da questão do Lúcio, né? E hoje do Lúcio tá também trabalhando sob a tutela do Paulo Autuori, talvez o Juca Antonello, né? Eu acho que o Lúcio não está tomando as decisões sozinho. Acho. Né? Tenho certeza. E talvez, assim, o pensamento não seja de estar trabalhando o Lúcio para o ano que vem, mantê-lo, né, na comissão técnica como treinador, para ele ter daí a possibilidade de ele fazer um time com a cara dele no estadual. Não, eu acho que só com reforços, aí porque o Atlético vai ter que trabalhar a próxima janela de contratações e dar uma repaginada no time, né? Mas aí a gente vai para outra questão. Com qual currículo o Lúcio veio para o Atlético? De aposta, né? O Lúcio... Então, mas assim, o Varini já era uma aposta. O Varini já era uma aposta, assim, um técnico de 32 anos, com um bom trabalho lá no Defensor do Uruguai. Sim. Mas assim, de uma carreira ainda em construção. Mas o Varini ainda já com um estilo de jogo formado, definido. Sim, já com conceito. O Lúcio, que é um bielcista, tá usando o 3-6-1 do Wesley Carvalho, que não tem nada a ver. Referendado pelo Paulo André, referendado pelo Paulo Autuori, que já tinha trabalhado. Mas por isso que eu digo que esse time não é o time do Lúcio.
Não é. Que tá jogando. Mas assim, ele tá fazendo algo emergencial, realmente, e talvez provavelmente o time pautado do Lúcio, por outras pessoas. E talvez tenha vindo pela questão do vestiário. Sim, aí que é um cara grande dentro do vestiário, por conhecer boa parte do elenco, por conhecer as lideranças do Atlético. E ver o que vai dar. Porque, e ser claro, respeitado que pode dar por esses jogadores. Porque Thiago Heleno respeita Lúcio, porque Nicão respeita o Lúcio. Pablo respeita o Lúcio. Pablo respeita o Lúcio. Esses caras que são as maiores vozes dentro do elenco hoje, e é o que o Atlético tem para lutar. Né? Eles são as referências para esses garotos da base. Então, o Lúcio é um cara que vai ser respeitado por eles lá dentro.